sendo, né, sendo morto, e assim, quando chegou em Lutero, a história diz que não teve jeito. E eu digo, irmãos, com toda certeza de que hoje, em alguns pontos da igreja em geral, precisa de uma reforma. A primeira reforma, irmãos, que nós precisamos fazer, isso vai começar comigo e com você, é na parte do louvor, porque foi deixado entrar na igreja muitos louvores egocêntricos, que exalta a figura do homem. E se nós olharmos o louvor, irmãos, não é para falar comigo e com você. O louvor, ele é direcionado à adoração a Deus. Mas hoje, o que a gente vê hoje nas igrejas, a maior parte dos louvores que nós mesmos deixamos entrar na igreja. Eu não me excluo, irmão, disso. Nós mesmos deixamos entrar na igreja. Louvores que exaltam o homem, como se Deus estivesse falando através daquele louvor para nós, massageando o nosso ego. Mas a hora do louvor, irmãos, é a hora de nós falarmos com Deus, não Deus falar com nós, não Deus falar com as pessoas. Porque o louvor tem que ser direcionado como uma adoração de agradecimento a Deus. Agora, a hora da palavra, aí é onde Deus fala com a igreja. A hora do louvor é a hora da igreja falar com Deus. Então, irmão, isso aí não vai surgir um novo Lutero para fazer essa reforma. Isso aí vai depender de cada um, Depende hoje de cada um. Não vai chegar um homem e dizer assim, agora vai ser dessa forma. Não, porque o homem não vai mudar toda a igreja, Mas vai depender de mim e de você. Se nós vamos querer fazer assim, ou se nós vamos louvar da forma que é para louvar, ou se nós vamos querer louvar da forma que está sendo louvado, Mas se a gente for para a Bíblia, vamos ver que é assim, irmãos. E precisamos trazer louvor que exalte a pessoa bendita de Deus. O louvor é dado para Ele, não é um louvor que venha massagear-nos. Nós cantamos coisas que, como se Deus estivesse falando através do louvor para a igreja, e dizer que tudo vai bem, que tudo vai melhorar. Os louvores, se você prestar atenção, a maior parte é assim. Uma pessoa chegou para mim um dia desse e disse, José, quanto mais passa o tempo, mais as coisas pioram. Eu disse, vai piorar, irmãos, mas eu digo que esse ano que vem vai ser melhor do que o ano que está passando. E ela disse assim, como que pode? Aí fica uma coisa paradoxo, uma coisa contrária. Como que você diz que vai piorar e vai ser melhor do que o ano que está passando? Eu falei, porque ser melhor para mim não necessita de melhorar para você ou para qualquer pessoa do mundo. Ser melhor para mim vai ser melhor se eu me apegar a Deus, se eu buscar a verdadeira vida diante de Deus. E o que vai acontecer no mundo, irmão, não me importa, porque a minha paz não vai depender disso. A minha paz não depende de que todo mundo pare, de que os assassinos parem de matar, de que os bandidos parem de roubar, Não depende disso. A paz da igreja, ela excede esse entendimento, ela ultrapassa. Por isso que Jesus disse assim, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. A paz de Jesus é diferente, irmãos, e nós temos que ter essa paz. Por isso que nós dizemos, vai piorar a situação no mundo, mas para nós que somos salvos, vai ser melhor do que esse ano que está passando. Porque não vai depender das situações que vamos enfrentar para ser melhor. Vai depender da posição em que eu e você vai estar. Da onde nós vamos estar. Mas hoje eu quero trazer uma palavra, irmãos, para nossos irmãos, em Eclesiastes, capítulo 3,
Eu trouxe essa reflexão, irmãos, porque a gente precisa reformar não a igreja, mas a nossa vida diante de Jesus, diante de Deus. O que nós estamos fazendo diante de Deus, né? Eclesiastes capítulo 3, vamos ler alguns versículos aqui. O versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se foi, o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então, algo, irmãos, precioso, valioso, talvez uma das coisas mais preciosas que Deus nos deu na face da terra é o tempo. Estamos vendo aí um ano todo se passar. E o que é isso, irmãos? É o tempo se passando. Aqui diz que há tempo para todo propósito. Mas eu quero trazer, irmãos, como uma reflexão hoje e fazer já essa pergunta que você responde na sua mente, no seu coração. O que você tem feito com o tempo que Deus te deu? O que eu tenho feito com o tempo que Deus me deu? Tempo e oportunidades são duas coisas preciosas, irmãos, que nós precisamos prestar bem atenção. Tempo, irmãos, é algo que é para nós, porque Deus, Ele é um ser atemporal. Ele não é de acordo com o nosso tempo. O tempo de Deus é o Kairos, né? Que Ele está no começo e no fim da história. Deus está vendo o começo, está vendo o fim da tua história. Então, o nosso tempo é o crono, né? Que é marcado por relógio. Nos tempos mais anteriores, usava-se ampulheta, né? Usava-se relógio de corda, relógio de peso, e veio se modificando até chegar nas grandes máquinas que nós temos hoje. Mas isso são maneiras, irmãos, que o homem encontrou para tentar controlar o tempo, mas sabemos que o tempo ele é incontrolável. Deus nos deu, mas Ele não vai deixar de passar, né? Deus nos deu o tempo, mas é uma coisa que não vai ficar nas nossas mãos. O Salomão, ele fala aquilo que passou, né? Você não tem como voltar atrás daquilo que já se passou. Esse segundo agora, irmãos, que eu estou falando aqui, você não vai ter mais ele em tuas mãos. Então o tempo é algo precioso que você não pode deixar ele passar e as oportunidades ser levadas junto com ele. Vamos voltar, irmãos, no começo desse ano até agora. Quantas oportunidades surgiu na nossa vida e nós deixamos passar? E quantas que surgiu e nós aproveitamos? É um momento de reflexão,
É o momento de parar e pensar. Tem pessoas que estão tão envolvidas com coisas deste mundo, até mesmo pessoas que estão dentro da igreja envolvidas com tanta obra, com tantos afazeres, irmãos, que não para, não separa um pedacinho de tempo para parar e falar com Deus e arrumar a sua vida. Pessoas que estão afundadas em tantos afazeres, em tantas coisas, é Marta, né? As Martas da vida estão ocupadas, irmãos, né? Estão ocupadas e não tem tempo para Deus, não tem tempo para Jesus, não tem tempo para as oportunidades que Deus está nos dando, né? Às vezes eu olho assim, me pego vendo tanta coisa desnecessária, fazendo tanta coisa desnecessária, e o tempo vai embora. E depois eu fico arrependido, eu disse, eu devia ter feito dessa forma, mas eu fui dessa e eu acabei perdendo. Muitas vezes, irmãos, pense agora naquele momento em que você chega, né, na sua sala, talvez você tenha um instante onde esteja a sua Bíblia, e você tem tempo para ler, e o Espírito Santo fala no seu coração e você diz, eu vou assistir um filme, eu vou assistir uma série da Netflix, né? Nós somos assim, irmãos. O Espírito Santo, ele nos dá a oportunidade, e muitas vezes ele fala ao nosso coração e diz assim, aproveita um tempinho para falar comigo, para orar, aproveita esse tempinho que eu proporcionei na tua vida para falar comigo, buscar a minha palavra. Mas o ser humano, irmãos, eu não estou falando aqui somente para os irmãos, mas acontece comigo. A gente quer coisas que satisfaçam o nosso ego, que massageie, que nos dê sensações confortáveis. Lazer não é pecado, irmãos, ter lazer, você tirar um tempo para relaxar, passear, ver um filme, né? Assistir algo que você gosta também não é pecado, que não venha, né, desagradar a Deus. Mas tem pessoas, eu me lembro que chegou um tempo, irmãos, eu era dirigente hoje não tem mais isso, né? A campanha evangelizadora, hoje é difícil até ver falar nisso, porque muitos não querem, é difícil, falta obreiro, falta pessoas destemidas, pessoas dispostas a fazer a obra de evangelismo. Mas era um tempo antigo que tinha uma campanha evangelizadora, onde tinha os membros da campanha, né? E chegou um momento em que todos se afastaram e eu fiquei sozinho, e eu dizia assim, vamos evangelizar esse domingo agora? A pessoa dizia assim, eu vou sair com a minha esposa, com meus filhos. E eu dizia, tá bom, marcava aquilo ali, né, que aconteceu. No outro domingo, na outra semana, eu dizia, e aí, vai essa semana? Eu disse, não, irmão, tem um compromisso em tal lugar. E eu fiquei assim, aquilo foi me entristecendo, irmão. Eu sozinho, na frente da campanha, né, e as pessoas todas estavam ocupadas, e o tempo passando, irmãos, é algo, isso é bíblico, né? A Bíblia fala que muitos, nos últimos tempos, né, enfriaria assim o amor por multiplicar a iniquidade. Eu vi o nosso pastor falando aqui um dia desse aí, que ainda bem, né, que Jesus não falou o amor de todos, mas ele falou de muitos, né? Então o nosso não esfriou, irmão, nós estamos aqui. Mas eu via as pessoas dizendo toda semana, irmão, dando uma desculpa, olha, eu não vou, eu vou sair. Não, você sair no mês com a sua família não é pecado, irmão. Sair uma vez no mês, 2 vezes, mas você nunca ter tempo para
para fazer a obra de Deus, deixar o tempo passar. Às vezes não é verdade o que as pessoas falam. Eles inventam. Eu vi que realmente muitos inventavam para não ir, porque desgostou da obra de evangelismo. E por que, irmãos, que a igreja está na terra? Por que Jesus edificou a sua igreja? Ele disse assim: ide por todo mundo, pregar o meu evangelho. Essa foi a ordem de Jesus. Então nós estamos aqui por isso, irmão, por mais nada. Aleluia! Ensine as nações. Esse é o objetivo da igreja. O tempo Deus nos deu, país. Temos os nossos afazeres, temos a nossa vida particular, mas temos tempo. O sábio aqui, ele fala, é tempo para todas as coisas. Não é possível que você nunca tenha tempo para Deus. Não é possível que você não saiba organizar e tire ali um pedacinho de tempo, pelo menos 1 hora, 2 horas, irmãos, para Deus. O que é tirar, agora, irmão, o que é tirar tempo para Deus? Muitas vezes as pessoas pensam que é chegar, arrumar as cadeiras, fazer, correr. Não, irmãos, é um tempo de parar. É o tempo de perceber o que está se passando. É o tempo de comunhão, de chegar ali como Deus chegava no jardim do Éden e dizia, e conversava com Adão o que estava ali se passando no jardim ali, com ele cuidando dos animais, cuidando da terra. E Deus ia toda virada do dia conversar com ele. Quando, irmãos, que nós paramos para conversar com Deus um momento e dizer para Deus: olha, eu tenho feito isso, a minha vida está assim. É um tempo de sinceridade. O tempo para Deus, irmão, é um tempo onde você fala aquilo que você não tem coragem para falar para ninguém, aquilo que você não precisa falar para ninguém também. É um tempo em que você vai chegar e dizer assim: Senhor, Tu és o meu amigo, Tu és o meu Deus, Tu és aquele que sabe, né? O salmista diz assim: Tu me conheces, Tu me cerca em volta, conhece o meu deitar e o meu levantar. Eu vou perguntar para os irmãos sabem quantas vezes eu levantei e sentei dessa cadeira aqui, esse culto? Eu quero ver um dos irmãos que diga. Ninguém vai dizer, irmãos, mas Deus sabe. Quantas vezes eu levantei e sentei da cadeira, Ele sabe. Quantas vezes você levantou, a porta que você passou hoje, a porta que você entrou, às vezes que você sentou na cama, às vezes que você sentou na mesa, às vezes que você parou, às vezes que você deu um passo. Deus sabe tudo isso, irmão. O salmista diz assim: Tu conheces o meu deitar, o meu assentar, o meu levantar, a minha entrada e a minha saída. Tu me cerca em volta, né? Então, irmãos, se Ele sabe, para que vamos parar para falar para Ele? Mas não é assim que a Bíblia ensina. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus de relacionamento. Ele quer ouvir de mim e de você. Ele quer saber o que está aí no nosso coração. Ele quer conhecer, né? Quer se relacionar comigo e com você, conversar, irmão, cara a cara. Ele disse assim para que falava com Moisés, face a face. E Deus quer falar com cada um de nós. Assim como Ele ia no jardim, Ele quer esse tempo, irmãos. O Adão e Eva ficavam o dia todo, irmãos, fazendo aquilo que Deus tinha mandado. Mas quando chegava na hora da virada, a Bíblia diz que Ele chegava. Ele dizia assim: agora não fala, né? A Bíblia não fala, mas dá para a gente imaginar que Deus estava dizendo assim: agora é o meu tempo.
de me comunicar contigo. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos no final do ano. O que passou, irmãos, ele não volta, né? O que nós fizemos, as oportunidades que nós perdemos, nós não vamos ter mais ela. Podemos ter outra oportunidade, mas a que passou é passado. Não podemos voltar atrás. Podemos controlar com relógio, marcar, né? Não controlar, marcar o tempo futuro. Mas o tempo para trás, irmãos, né? Não existe máquina do tempo para voltar. Se tivesse, né, eu voltaria em tantos lugares para consertar tantas coisas, né? Imagina, irmãos, esse momento agora aparece uma máquina do tempo e diz assim: aonde você quer ir? O que você quer consertar da sua vida? Se Deus colocasse diante de nós agora, ó, você tem a oportunidade de voltar em uma parte da sua vida. Aonde você quer ir? Né? Quantas coisas a gente tinha para consertar diante de Deus? Coisas que a gente olha assim. Eu estou fazendo isso, irmãos, para os irmãos refletir, né? E pensar daqui para frente como vai ser. Coisas que eu diria, se eu voltasse, teria feito diferente. Porque, irmãos, a gente não pode culpar a situação, culpar os outros pelos nossos erros. Eu estava vendo a pessoa, o debate, onde a pessoa está errada, mas ela não reconhece que está errada, né? Porque estava num cargo elevado e achava que podia fazer daquele jeito. E eu pensei assim: como é difícil quando você está lá em cima reconhecer que você errou. É mais fácil cobrar de quem está lá embaixo. É mais fácil dizer que foi por causa de fulano. É mais fácil dizer que foi por causa de alguém do que dizer foi erro meu, né? Mas que os irmãos possam refletir. Se você pudesse voltar, quantas coisas você teria consertado? Eu teria consertado, porque cada vez que o tempo passa, irmãos, também nós vamos ganhando algo muito maravilhoso, que é a experiência, né? Com a nossa experiência que nós temos hoje, a gente não faria coisas que fizemos no passado. Tem coisas que a gente olha que hoje é absurdo. Diz assim: eu não faria isso. Até pessoas que dizem assim: não foi eu que fiz aquilo. Mas o tempo passou, irmãos. O tempo passa e eu e você estamos aqui, e muitas vezes passa tantas oportunidades e a gente fica aqui pensando: Deus dá aquela oportunidade, né? Você vai aproveitar ou vai deixar passar? E o ser humano, muitas vezes, ele não consegue perceber, ou às vezes não quer aproveitar a oportunidade. E eu fico imaginando assim: o que vai ser da gente quando chegar lá no céu? Que abrisse o versículo que o irmão Francisco leu aqui. Anterior tem o versículo que diz assim: abriu-se o livro, né, da vida. O que vai ser de nós quando Deus abrir o livro da vida e nos mostrar e dizer assim: olha quanta oportunidade perdida, olha o que eu te dei, um tempo extenso, você viveu tantos anos e deixou tanta coisa passar.
pessoas, irmãos, que vão chegar, né, e dizer para Deus querer se justificar pelo seu erro. E a Bíblia diz que vai ficar uma multidão à direita e uma à esquerda. E muitos vão dizer assim: em teu nome eu profetizei, eu preguei, eu ganhei almas, eu curei enfermo. E Deus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Foram muitas oportunidades que eu te dei de parar. Foram muitas oportunidades que eu te dei de parar e refletir, pedir perdão muitas vezes, e você não parou, você foi e seguiu a sua vida fazendo e não quis saber de mim. Então eu nunca me relacionei com você. É assim, irmãos, que vai acontecer. Você não parou, você não refletiu, você quis fazer e me deixou de lado. Então o tempo, irmão, ele é precioso. E se Deus nos der 2025, o que vamos fazer? Eu quero trazer essa palavra, irmão, e dizer para os irmãos que façam melhor. Vamos fazer melhor. Aleluia! Vamos nos esforçar para que os erros que aconteceu durante esse ano não aconteçam em 2025. Vamos nos esforçar para que as coisas melhores venham para nossas mãos. E que não dependa do que vai acontecer. Porque tem gente, irmãos, pensando, até mesmo no meio evangélico, pensando: vai mudar de presidente. Tem gente que põe a esperança em um governante. Vai entrar um novo prefeito da minha cidade, as coisas vão mudar, irmão. A nossa vida não depende disso. A nossa paz não depende disso. Somos cidadãos, e temos que fazer o nosso papel. Mas a paz que Jesus nos dá não vai depender de um governante. Ela não depende de um presidente. Ela não depende de um prefeito. Ela não depende de um rei. Estamos vendo os países se destruindo em meio às guerras. Quantos conflitos, irmão, não está tendo no mundo? Mas Jesus disse assim: quando ouvir essas coisas acontecer, levantai as vossas cabeças. Jesus disse para ficar angustiado? Não, irmão. Jesus disse para ficar desesperado? Não. E eu disse para aquela pessoa que falou para mim assim que as coisas pioram com o passar do tempo, eu disse assim: Jesus falou para fazer o quê quando essas coisas começassem a acontecer? E ela ficou pensando, eu disse: levanta a cabeça. Levanta a cabeça e viva da melhor maneira que você consegue. Faça as coisas que estão nas suas mãos para fazer hoje, faça, porque amanhã já é outro dia. Outras pessoas vão fazer talvez aquilo que você não fez. Meu pai, ele sempre dizia assim: vamos para frente, que atrás vem gente. Era um ditado que ele sempre dizia, para a gente não ficar estacionado, para a gente não ficar parado no tempo, pensando e o tempo passando. Então, irmãos, o tempo que Deus nos dá, ele é precioso. Ele é até longânimo para conosco. O apóstolo Pedro, ele diz assim: Deus não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo para conosco. Ele nos dá tempo, irmão, para fazermos, e dá tempo para o mundo, para que ele possa encontrar a salvação.
Ele dá tempo para o mundo, para que o mundo possa encontrar a salvação. Longanimidade de Deus, irmãos, é uma coisa tremenda. É uma coisa que, se eu fosse Deus, eu não dava. A Bíblia diz que os anjos eles quiseram pregar o Evangelho, mas Deus preferiu que os homens pregassem, né? Porque os anjos pregassem, irmãos, eles não iam ter a misericórdia. Era assim, ó, pregou, não quer, né? E se eu fosse Deus, irmão, se o homem fosse Deus, ele não dava essa longanimidade, porque nós vemos tantas coisas que o mundo pratica, que o nosso coração, sendo mal, como Jesus disse, né, que ninguém é bom, só há um bom que é Deus. O homem ele é mau por natureza, pela natureza adâmica, a herança de Adão. Então, não pense, irmãos, que eu e você somos bonzinhos, não. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, né? Porque pela nossa carne, pela nossa vontade, a gente não estava aqui, não. Então nós não somos bons. Só há um bom que é Deus. Então, como só há um bom que é Deus, nós, pela nossa natureza adâmica, se fôssemos Deus com essa natureza adâmica, nós não daríamos tempo para o mundo, né? Dizer, manda Jesus logo e deixa aí quem quiser. Mas não, irmãos, Deus, a gente faria assim, manda Jesus buscar a igreja e deixa o mundo para lá. Mas não, Deus, além de salvar a igreja, Ele está dando longanimidade, dias, tempo, para que o mundo possa encontrar a salvação. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade, é que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. É por isso que eu e você ainda estamos aqui. É para levar o conhecimento da verdade. A salvação quem leva é Cristo. O Espírito Santo convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Mas nós quem levamos o conhecimento da verdade. E Deus nos deu esse tempo, irmão, para levar esse conhecimento, né? Levarmos esse conhecimento de verdade que ninguém mais pode levar. Como eu falei da reforma, falar aqui de outras religiões, irmãos. Outras religiões, nenhuma tem o conhecimento da verdade, porque elas não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você vê outras religiões aí, a não ser o cristianismo, o caminho para chegar a Deus não é Jesus Cristo. O caminho para chegar a Deus deles é outras coisas. Algumas são conhecimento, né, estudo. Os gnósticos, né, acreditam que através do estudo você adquire salvação. Outros acreditam que através, né, da penitência, tem pessoas que acreditam através que você acende uma vela e a alma daquele que morreu vai ficar na luz. Tem essas coisas, irmão, no mundo, mas nós acreditamos que a salvação é através de Jesus Cristo, e o conhecimento da verdade é através da palavra de Deus. Então só o cristianismo aponta esse caminho. As outras religiões, elas não estão nem aí, irmãos, para ninguém, para salvação, para alcançar a vida eterna. Não estão nem aí. Estão querendo fazer dinheiro, estão querendo desviar você do foco da salvação. Verdade, Jesus, aleluia.
As pessoas dizem, não pode falar de fulano, de religião e tal. Irmãos, se não falar, irmãos, eles chegam aí e levam você o caminho errado. Eles batem na sua porta, ele encontra você na rua, eles te convencem aí para outros caminhos. Mas o caminho, irmãos, e a verdade só é Jesus Cristo. Não estou dizendo que é o ministério de Cubatão, não. Uma certa pessoa falou assim, eu falei para ela de Jesus, ela falou, eu já fui do ministério de Cubatão. Eu preciso voltar para o ministério de Cubatão. Eu disse, você está errada. Você precisa voltar para Jesus. Você não precisa voltar para o ministério de Cubatão, porque se você voltar para lá e não voltar para Jesus, você não vai para o céu. Ela disse assim, nossa, que palavra. Eu disse, não é, a palavra tem que ser falada, a verdade tem que ser falada. Você precisa primeiramente voltar, aleluia, para Jesus. Porque Jesus quem salva não é ministério. É claro que a igreja precisa viver em comunidade. Você escolhe onde você vai se sentir bem. Mas o compromisso maior tem que ser com Jesus. O seu tempo tem que ser dado, aleluia, para viver de acordo com aquilo que Jesus falou. Então, irmãos, aproveite o tempo. Tem um problema grande, irmãos, que está destruindo a vida de muitos. É a distração. Distração, irmãos, é você estar focado em algo e você vê outra coisa ali e tira o seu foco daquele algo que você, daquele objetivo, e você se distrai. Paulo, ele diz assim, aquele que milita não se embaraça com coisas desse mundo. Mas hoje, irmãos, esse negócio de celular, internet, essas coisas, o celular, irmãos, ele é uma bênção de Deus dada para nós. A internet é uma bênção de Deus. Mas como nós somos mal e não sabemos usar direito, acaba acontecendo essas coisas, distração. Muitas vezes a gente vai abrir o celular e diz assim, eu vou ler um versículo aqui, vou ver um estudo da palavra de Deus. E aí aparece um monte de coisa. Quando você vê, você está atrapalhado com tanta coisa ali no celular, e aquele estudo que você foi ver ficou para trás. O tempo passou e você está lá 3, 4 horas ali intertido em algo que você foi ver uma coisa e acabou perdendo esse tempo todo. Então, irmãos, há maneiras de você usar, né, para o seu benefício, para o nosso benefício. A internet e o celular. A maneira de você tornar ele, usar ele como a bênção que Deus te deu. Mas através disso o inimigo está minando a mente das pessoas, conseguindo o máximo de tempo que ele pode tirar da minha e da tua vida, né? Ele está tentando tirar através disso. Quando você dá legalidade para ele trabalhar através do celular, ele tira o nosso tempo. Não só através do celular, através de tudo, irmãos, de qualquer coisa. Através de uma coisa que você passa na rua e você está focado, chegar em casa rápido para ler uma palavra, para orar, para buscar o Senhor, mas algo que chamou a atenção ali, você se perdeu naquela distração e o tempo passou em cadeia, irmãos. Eu estou falando aqui de buscar o Senhor, irmão, mas às vezes até em outros objetivos. Às vezes você quer estudar algo para conseguir muitas vezes um emprego melhor e você não consegue porque a distração te prendeu. Paulo diz assim, que ninguém venha vos fazer presa, né? Que ninguém venha te prender.
Porque a maior prisão, irmãos, do homem é a mente. Tem muitos que estão lá na cadeia, que aceitaram Jesus, que tiveram a vida transformada, que estão mais livres do que muitos que estão aqui fora. Porque o corpo dele físico está lá aprisionado, mas a sua mente está liberta, está livre. E muitos estão aqui fora com o corpo livre, mas a mente cativa, em prisões, em distrações, em coisas desnecessárias, em coisas não edificantes, e o tempo vai passando e muitos vão perdendo esse tempo. E quando chegar a cobrança, irmão, do tempo é grande, a fatura vai ser grande. Eu peço perdão a Deus todos os dias, porque eu trabalho, eu chego em casa, eu descanso, e muitas vezes, irmãos, eu não consigo fazer algo bom para Deus. Muitas vezes eu não consigo parar, muitas vezes a distração me prende também de uma forma que eu me encontro às vezes intertido, envolvido em tantas coisas, que depois eu olho assim, eu me arrependo e peço a Deus misericórdia, perdão, para que eu não venha fazer de novo, para que eu não venha deixar o tempo passar, que eu venha aproveitar da melhor forma, porque é algo precioso, irmãos, que Deus nos deu. Que esse tempo, irmãos, que Deus nos der 2025, que nós possamos aproveitar da melhor maneira, que nós possamos fazer da melhor maneira que chegar em nossas mãos. Salomão diz assim: tudo que tem de fazer, que tem na tua mão para fazer, faça hoje. Mas não é porque vamos fazer hoje, irmãos, que vamos fazer de qualquer jeito. Façamos hoje, mas façamos da melhor maneira, do melhor jeito de fazer, da maior maneira que possamos agradar a Deus. Então, irmãos, é uma palavra de reflexão, é uma palavra que você possa hoje mesmo parar, falar com Deus, aleluia, refletir e dizer assim: Deus, eu preciso de ajuda. Ajuda para quê, irmãos? Para aproveitar o tempo que o Senhor me dá. Me ensina a aproveitar o tempo. Tira de mim isso que me atrapalha, que me prende, que me deixa virado, que muitas vezes eu não consigo perceber que o Senhor está me chamando para uma comunhão maior, uma intimidade maior, uma aproximação maior. Muitas vezes Deus está nos chamando, irmãos, para uma aproximação maior, para um estreitamento de relações maior com Deus, e nós estamos intertidos, atrapalhados, envolvidos em outras coisas, e deixamos essa oportunidade passar. Deus, nesses últimos dias, nesse ano que vem, irmãos, vai nos dar a oportunidade, aleluia, de se aproximar mais dele. Deus está nos dando, aleluia, oportunidade de chegarmos, aleluia, mais para junto dele, de nos aproximarmos mais da sua presença. E que eu e você não deixe essa oportunidade passar. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradeço, Senhor, por essa palavra. Ó Deus, que o Senhor possa me dar, Senhor, sabedoria, Senhor. Ó Deus, inteligência para, Senhor, aproveitar essa dádiva, Senhor, que o Senhor nos deu, que é o tempo, ó Pai. Ó Deus, que eu não venha perder tempo com coisas fúteis, Senhor, com coisas, aleluia, que não tem sentido, com coisas que não edificam a minha vida, com coisas que não te agrada, Senhor.
mas que eu venha aproveitar da melhor maneira, Senhor, o tempo que nos quer me dado, Senhor. Que eu possa, Senhor, aleluia, ter a percepção, aleluia, do teu chamado. Ó Deus, que eu possa ter a percepção, aleluia, aleluia, daquilo que o Senhor tem, aleluia, proporcionado em minhas mãos, Senhor. Pai amado, Deus bendito, eu te peço, fica conosco, em nome de Jesus. Amém.